Ale, rapidinho, um destaque sobre o futebol mineiro. Como é que tá essa situação do treinador do Cruzeiro? Ninguém quer treinar o Cruzeiro e o Atlético Mineiro oscilando bastante também com o Cuca, né? Na verdade, ontem, contra o América, né, o Coelhão, foi o primeiro jogo do time principal do Atlético no Campeonato Mineiro, porque eles foram lá para FC Sirius, lá em Orlando, estive lá fazendo a cobertura com muita honra, e lá também eles empataram duas vezes, né? Empataram com o Cruzeiro e empataram com o Orlando City. E o time sub-20, que não é exatamente uma fortaleza, não é uma máquina aqui do Galo, já tinha feito 3 jogos no Mineiro, 3 empates. E ontem foi a estreia dos profissionais, inclusive a estreia do Júnior Santos. E o time acabou empatando e... Nossa, caiu uma pena aqui. O time acabou empatando com a América e no Campeonato Mineiro, você sabe muito bem, Guipa, que são 8 rodadas, né? Então já foram 4, são 4 empates. Só se classifica o primeiro de cada um dos 3 grupos e o melhor segundo. Então, realmente, o Atlético corre risco de ficar fora da semifinal do Campeonato Estadual, mas é um trabalho que está só começando. Com relação ao técnico do Cruzeiro, tudo está encaminhado para que seja o Léo Jardim. Léo Jardim já foi campeão francês com o Mônaco, naquele time que revelou o Mbappé, entre outros. Porque o pessoal vê que o Pedrinho aqui, que é o dono do supermercado, tem muita bala e os caras pedem muito dinheiro, né? E aí, por isso que acaba dando uma inflacionada. Mas parece que pro Léo Jardim, mais um estrangeiro no nosso futebol, eles vão ceder um pouquinho, pagar um pouquinho também em produtos do supermercado, mas parece que o Léo Jardim será o novo treinador do Cruzeiro, viu, Guipa? Nome interessante, Léo Jardim fez bons trabalhos no futebol da Europa, né, Rodrigo? Você que conhece bem o futebol europeu. Acerta o Cruzeiro, caso negocie com ele, ele aceite essa proposta. E o Renato Gaúcho também quase foi pro Cruzeiro, né? O Renato Gaúcho que deu uma negativa ao Cruzeiro, disse que não queria ir para Minas Gerais e ele segue aí como a segunda opção, Léo Jardim sendo a primeira, mas o Renato tá cada vez mais distante. Sim, é uma opção muito interessante, me agrada muito, é um estilo de jogo muito ofensivo, né? O Mônaco do Léo Jardim, sobretudo, que foi o trabalho de alçar voos pro treinador português. Era um time muito agradável de se assistir, muito ofensivo, né? E eu acho que ele pode mesclar as qualidades que o time do Cruzeiro tem na parte técnica, né? De jogadores muito capacitados, muito habilitados, experimentados e vencedores também, com a outra parte do elenco do Cruzeiro, que tem muito jovem, tem muito garoto vindo da base, aquela base que foi vice-campeã da Copinha no ano passado, Tevez, Kenji, outros jogadores que estão chegando agora, e a partir disso montar um time bem interessante. Eu acho que vai ser um bom trabalho, uma boa escolha do Cruzeiro, Léo Jardim. É um bom nome, Ale? Você que é um cara que muitas vezes critica os treinadores estrangeiros, eu lembro que você pegava no pé do Cudê bastante, a gente até debatia isso no Cancelados. Você acha que é um nome interessante ou daria para dar uma oportunidade para algum treinador aqui do Brasil? Inclusive o Lisca Doido participou aqui com a gente, Ale, e disse que tem muito treinador sendo contratado só pelo passaporte de estrangeiro. Eu sou a favor ao bom técnico, né? O bom profissional. Ele pode ser brasileiro, ele pode ser estrangeiro, pode ser da onde for. Tem bons e ruins lá fora e tem bons e ruins aqui. Evidentemente que o Léo Jardim é um treinador importante aí não é da primeira prateleira do futebol do mundo, porque esses são inviáveis, mas é um cara de relevância no futebol mundial. Agora, para esse elenco, especificamente para esse elenco do Cruzeiro, eu sinceramente acho que o Renato seria mais adequado. Por quê? O Cruzeiro ele contratou um montão de gente que precisa recuperar o seu melhor nível. Então, evidentemente, que o Dudu, até pelas lesões, não viveu o seu melhor momento em 2024. O Gabigol, embora tenha feito os gols da primeira decisiva da Copa do Brasil da mesma maneira. O Fagner também, o Cássio também, o Eduardo do Botafogo também. Então, são vários jogadores que precisam se recuperar tecnicamente. E o Renato tem como uma das características conseguir resgatar o melhor futebol de cada atleta, né? Ele fez isso muitas vezes no Grêmio, de caras até que não eram tão poderosos tecnicamente, de que chegavam ao time do Renato Gaúcho e conseguiam voltar a render muito bem. E outra coisa, o Léo Jardim, como a maioria dos europeus, esses que têm um pouquinho mais de nome, eles não têm muita paciência para os medalhão. Então, por exemplo, aqui foi feito um investimento muito grande, vou citar 2 nomes, no Dudu e no Gabigol, que ainda não jogaram nem perto do que eles podem jogar, e eu acho natural, porque eles ficaram muito tempo ali meio inativos,
e meio no banco de reservas e tal, e estão conhecendo o trabalho do Diniz não foi bom, então eles ainda estão longe do ideal. Então, se de repente o Léo Jardim percebe que tem gente melhor no banco, ele põe esses investimentos caríssimos aqui do dono da SAF aqui do Cruzeiro no banco e não quer nem saber, meu amigo. E eu não sei se era esse o objetivo do Cruzeiro, ou era dar mais tempo para essa rapaziada tentar se recuperar. Eu preferia o Renato Gaúcho, não estou falando nem que o Renato é mais técnico que o Léo Jardim, mas para esse contexto especificamente do Cruzeiro, eu acho que ele cairia como uma luva, viu? Ô, Ale, eu nem vou. Só rapidamente eu vou fazer uma brincadeira com o Ale. Eu nem vou falar que você tá falando isso porque você é amigo do Renato Gaúcho, porque a última vez que eu fiz uma brincadeira como essa na internet, você lembra o que aconteceu, né? Tive que falar que ia bater no cara, na família do cara, depois o cara me ligou pedindo desculpa, eu desculpei, então nem vou falar isso, porque de repente a gente briga e eu não quero brigar com você, viu, Ale? Você sabe do que eu tô falando, né? Um abraço ao Rica Perrone. Maravilhoso. Tá morando lá nos States, tá lá em Orlando. Tive o prazer de ficar com ele lá alguns dias. Você fazendo história mais uma vez no jornalismo esportivo, protagonizando certamente a maior treta, a maior briga da história de um programa de futebol. Quem não viu ainda, é só botar um Google aí. Precisa não. Porque foi bonito de se ver. É o que a gente gosta, que a gente fala de comentarismo raiz. Aquele que tem realmente a discordância bacana e que, evidentemente, de vez em quando escapa um soco ou uma cotovelada.